Olá, boa tarde, ótima quinta para você. O NT Sul começa agora com os principais destaques deste 29 de junho. Seja muito bem-vindo. O Movimento Leonístico Mundial completa 100 anos e clubes comemoram cumprindo desafios e ações beneficentes. O desafio do centenário, ele começou com a meta de atingir 100 milhões de pessoas no mundo todo com algum benefício, alguma ação. E que se dividiram nessas ações do combate à fome, no engajamento dos jovens, na proteção ao meio ambiente, no combate ao diabetes e, felizmente, nós já atingimos essa marca. Conversamos hoje com Paulo Burman, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria foi reeleito e fala sobre os principais desafios para o UFSM. Febre entre crianças e adolescentes, o brinquedo Hand Spinner é investigado pelo Ministério da Justiça. O brinquedo que está nas mãos das crianças ainda não tem certificação. E mais grave, o Inmetro reconheceu o Spinner no mercado e o classificou como brinquedo recentemente. A regra diz que para o modelo ser vendido é necessário o selo do Inmetro, coisa que muitos não têm. E você vai ver também obras da Catedral, o que vem por aí depois da pintura. Um relógio na fachada, automatização dos sinos e também projeto artístico na parte interna do santuário. Você conheceu no NT Sul de ontem um pouquinho da história do Mercado Público de Porto Alegre. E para conhecer uma cidade, é necessário percorrer os corredores destes tradicionais espaços de comércio, onde se revela também muito da cultura e dos valores de sua população. Na capital gaúcha, com quase um século e meio de história, o Mercado Público está no centro de uma polêmica. Com falta de dinheiro em caixa, a Prefeitura cogita passar a administração do prédio para a iniciativa privada. O mercado público é um lugar marcante para a cidade, com um significado afetivo para tantos frequentadores. Mas entre as memórias que envolvem o local estão os 4 incêndios por que já passou. O último, há 4 anos, ainda tem consequências. As obras de recuperação aqui do segundo pavimento do mercado foram realizadas após o incêndio de 2013 com recursos do Ministério da Cultura, mas ainda existem entraves para a liberação dessa área. O principal deles é o PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndio, que requer mais obras e mais investimento. Esses investimentos, somado à ideia de que o espaço precisa de mais melhorias, fazem com que a Prefeitura proponha a concessão do mercado à iniciativa privada. De acordo com o vice-prefeito, não há nada definido, mas o objetivo é fazer um procedimento de manifestação de interesse. Nós pensamos que, num primeiro momento, vai ter que haver uma proposta de manifestação de interesse, uma PMI para ver quem é que tem interesse. E o interesse de acordo com as necessidades e exigências da municipalidade. Então, a Prefeitura vai poder estabelecer os requisitos, o que precisa ter, de que maneira tem que ser. Não é dar um cheque em branco para que alguém faça o que bem entender do mercado. A Associação de Comércio do Mercado Público é contra a iniciativa e diz que tem projeto para retomar a administração do local. Existe esse projeto, nós entendemos que nós somos capazes sim de gerir o mercado público, nós somos capazes de gerir segurança, limpeza, manutenção e inclusive fazer o PPCI, que seria uma coisa maravilhosa, porque não iria onerar nem a prefeitura, nem a população, porque nós não iríamos passar, no fim das contas, preços para a população, não iríamos aumentar, porque nós iríamos arcar com este custo, né? Atualmente, com 97 permissionários, mais de R$300 mil entram mensalmente na conta da Prefeitura. O valor do aluguel varia conforme o tamanho e a localização da banca. Segundo a associação, esse valor deveria ir para o Funmercado, um fundo criado por lei na década de 80, que estabelece que o valor arrecadado deve retornar para o mercado, mas os recursos vão para o Caixa Único. Nós não estamos conseguindo hoje dar conta da infraestrutura de Porto Alegre e do pessoal do nosso município. Então a gente precisa pensar onde nós podemos, onde nós devemos, quais são os serviços que Porto Alegre, que o poder público tem que prestar e prestar melhor, pensando no cidadão de Porto Alegre, e aquilo que pode ser melhor administrado, não pelo poder público, mas sim por alguém que tenha uma expertise melhor em administração de um mercado.
Hoje, com o que é arrecadado, nós já conseguiríamos fazer limpeza, manutenção e vigilância, certo? E nós conseguiríamos, com um pequeno reajuste, ainda fazer o PPCI. Então, seria uma coisa maravilhosa, porque não iria aumentar custos, né, para o município. Para a maioria das pessoas que costuma ir ao mercado, o lugar é especial e não deveria ser gerido de forma privada. Não existe necessidade de privatização, no meu entendimento. Acho que tem que valorizar, mas não privatizar. Eu sou a favor, porque eu acho que de repente assim as coisas andam mais, tá bem complicado, né? Eu acredito que a prefeitura tem que se responsabilizar, o Estado tem que se responsabilizar. Eu acho que a privatização não iria ajudar, iria trazer outros problemas. A Prefeitura de Cachoeira do Sul deve fechar a Avenida Brasil no próximo domingo. Segundo o secretário de Planejamento, Júlio Bittencourt, o objetivo é interromper o trânsito e permitir que o local vire um espaço de lazer. A Avenida Brasil, na zona norte de Cachoeira do Sul, deve ser fechada no próximo domingo, dia 2 de julho, desde a Rua Bento Gonçalves até a Larico Ribeiro. A iniciativa, segundo o secretário de Planejamento, Júlio Bittencourt, deve permitir que a população ocupe o espaço para o lazer, mas principalmente para fazer com que os motoristas utilizem as ruas Aparício Borges e Marcílio Dias como alternativa no primeiro momento e de forma definitiva em seguida. Essa é uma atitude inédita que nós estamos tomando com o objetivo de proporcionarmos para a população um espaço de lazer no domingo à tarde, onde poderão ter pessoas lá utilizando as suas bicicletas, as famílias, crianças, em total segurança. Também os jovens que quiserem andar de skate terão a liberdade para isso, né? Além de outras práticas como caminhar, correr, né? E fazer exercícios na Avenida Brasil. A Avenida Brasil é a nossa avenida mais plana, né, que nós temos, é uma avenida larga e é própria para fazer esse trabalho. E nós estaremos com isso fazendo uma avaliação da quantidade de pessoas que andam de bicicleta na nossa cidade e que gostariam de ter um espaço para a utilização da bicicleta e com isso, quem sabe, nós iniciarmos um trabalho na realização de uma obra de ciclovia ou ciclofaixa que dê oportunidade para que essas pessoas, então, ao longo do tempo, utilizem a bicicleta para lazer e com o tempo também os próprios operários utilizem a bicicleta para ir e vir do trabalho. Ou seja, é um trabalho aqui da Secretaria que visa fazer um estudo perante o comportamento destes esportistas de final de semana. Exatamente. Além do lazer, né, nós queremos aquilatar também o fluxo de trânsito, né, porque nós queremos, no projeto de trânsito que vamos colocar em estudo no município, ele torna a Avenida Brasil um pouco mais lenta e nós queremos liberar determinadas ruas para que haja um deslocamento entre a Zona Norte e a Zona Sul e vice-versa de forma mais rápida. E daí nós estaríamos utilizando essa avenida, quem sabe, né, se for do entendimento da população, para atividades também nos fins de semana e, quem sabe, em outros horários. Fazendo com que os motoristas utilizem caminhos alternativos. Exatamente. Nós estaremos oferecendo caminhos alternativos para que não precise ser utilizados por todos. Nós gostamos de andar na Avenida Brasil, mas que não há muitas vezes a necessidade de andarmos por ali. Então nós vamos oferecer novas rotas para, quem sabe, criar uma cultura de que nós podemos alargar a nossa cidade, né? Hoje procuramos andar sempre na Avenida Brasil, Júlio de Castilhos, na Saldanha, na 7, mas nós gostaríamos muito que os condutores que se deslocam da Zona Sul para a Zona Norte e vice-versa utilizassem vias alternativas que nós vamos oferecer. E já tem previsão de novos fechamentos a seguir? Esse fechamento ele vai continuar se nós achar que foi bem aproveitado. Nós gostaríamos de ter um domingo de sol, como foi o último passado, para que a população pudesse realmente ir para a rua e utilizar esse espaço. A partir daí, se tiver sucesso, nós podemos fazer, sim, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ou quem sabe todos os domingos, né, se for do entendimento da população. Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta falamos do avanço das obras da Igreja Matriz de Cachoeira do Sul.
Obras da Catedral, o que vem por aí depois da pintura? Um relógio na fachada, automatização dos sinos e também projeto artístico na parte interna do santuário. E ainda hoje, febre entre crianças e adolescentes, o brinquedo Hand Spinner é investigado pelo Ministério da Justiça. Nós já voltamos. Se para mulheres a importância da vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano é a prevenção, principalmente contra o câncer de colo de útero, para os homens ela oferece proteção contra verrugas genitais e também contra vários tipos de cânceres. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação na oferta de vacina, que agora vai de 11 a 15 anos incompletos. Um dos maiores obstáculos para que esses adolescentes não procurem os postos de saúde é a falta de informação. Com a imunização ampliada, mais de 3 milhões de pessoas ficarão protegidas contra o HPV. Aqui no Departamento de Vigilância em Saúde, a coordenadora vai contar para a gente quem pode e deve se proteger. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Bom, agora, no início do mês de junho, nós tivemos uma nova recomendação do Ministério da Saúde, que foi ampliar a oferta da vacina contra HPV na faixa etária dos meninos, de 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a nossa população-alvo ampliou. Nós estamos entrando em contato com todas as equipes de profissionais de saúde para encaminhar os meninos nessa faixa etária para receberem essa dose de imunização. E como que está a procura por essas doses? Bom, logo que divulgamos essa ampliação, muitos pais que estavam ansiosos, né, para ver se o filho encaixaria ou não, foram contemplados, então, com essa mudança. A gente teve algumas buscas, e até contato de algumas escolas, ligando e se informando para ver qual era o procedimento, né, porque o procedimento é simples, a pessoa interessada acompanha o seu filho na unidade de saúde com a carteira de vacina, e qualquer sala de vacina, essa vacina está disponível. Ela faz parte da rotina da vacinação do adolescente. Quais os postos estão habilitados a fazer essa imunização? Todos os postos de saúde de Cachoeira, todas as salas de vacina, elas têm disponível a vacina contra HPV. Então, qualquer vacinador vai receber, avaliar a carteirinha, já vai ver se não tem outra vacina da rotina em aberto, confere a idade e vai aplicar a vacina. Então, qualquer sala de vacina do município, dos bairros ou na parte central da cidade, tem a vacina disponível. Esses jovens não podem, se sozinhos buscarem a imunização, serão vacinados? Sim, não tem nenhuma restrição na sala de vacina, né? O ideal é que a gente pede que o familiar acompanhe, porque às vezes precisa de uma informação ou outra que o próprio adolescente não tem para dar no momento, mas ele sozinho ele tem o direito de receber a vacina, ele vai ser atendido e vacinado. Lembrando ainda que a ampliação foi para os meninos, a idade dos meninos, mas é importantíssimo as meninas também ficarem imunes. Sim, o foco da campanha, quando iniciou, eram somente as meninas, né? E a faixa etária ela foi ampliando até que nós chegamos com a de 9, né, que é a idade mínima mais adequada para essa vacinação, o que cronologicamente também ocorrerá com a faixa etária dos meninos, né? Neste ano, eles entrando na população-alvo e a gente vacinando essa faixa etária de meninos, nós já teremos, no futuro, daqui a uns 20 anos, uma geração protegida e com menos casos de cânceres relacionados ao colo de útero, de pênis, de garganta, muitos relacionados à transmissão sexual. Eficácia da vacina é de 100%. Essa vacina ela é quadrivalente, ela tem dois tipos de HPV, o 18, o 18 é o que mais atinge as meninas e é o mais cancerígeno, né? Então, essa combinação de vírus são o que mais acometem no Brasil e que estavam circulando na nossa população. Então, a faixa etária vacinada ela vai ter uma boa proteção contra o câncer e outros relacionados, né, ao HPV. Falamos de todos os postos aqui de Cachoeira do Sul que tem essa vacina disponível e qual o horário de funcionamento? Bom, as salas de vacina nas unidades elas funcionam no mesmo horário das unidades, né?
Atualmente é das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 4h. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, Andréa. Obrigada. O governo do estado do Rio Grande do Sul lançou o Plano Safra 2017-2018. Na cerimônia foram detalhados os recursos e as linhas de crédito disponíveis para estes 2 anos. Pelo 3º ano seguido, o governo do estado do Rio Grande do Sul bate recorde e disponibiliza 3,2 bilhões de reais do sistema financeiro estadual para o Plano Safra Gaúcho 2017-2018. O montante ultrapassa os 3 bilhões liberados em 2016. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori na manhã de quarta-feira em ato no Palácio Piratini. Nós acreditamos cada vez mais que o Plano Safra Gaúcho 2017-2018 é, na verdade, o nosso compromisso com a produção rural, dos pequenos, da agricultura familiar, da média produção e da grande produção. Por isso, fizemos esse reforço nesse ano e nós temos que ter clareza no Rio Grande do Sul de que o pilar do nosso desenvolvimento econômico, do nosso produto interno bruto, está no agro. Bom, do ponto de vista dos recursos, nós sabemos que o maior número de estabelecimentos rurais hoje no Rio Grande do Sul são 379 mil da agricultura familiar. Haja vista que tanto o agente financeiro Banrisul, que é o que mais repassa para a agricultura familiar, terá um papel importante. A Emater também, só olhando os números do ano passado, foram mais de 41 mil projetos, tanto de custeio e comercialização e investimento, que foram realizados numa aplicação de 1 bilhão e 93 milhões. No caso desse ano, já mais de 400 milhões aplicados com os projetos da Emater, mais de 14 mil projetos elaborados. Então, será importante sim, que é o grande fator de incentivo e aplicação dos recursos da agricultura familiar que mais precisa dar resposta numa propriedade da área reduzida e que tem que responder em produtividade e produção. Então, é importante essa alavancagem, nós somando os valores das demais instituições federais e privadas, como Sicredi, bancos particulares, e bancos oficiais como o Banco do Brasil, Caixa Federal, vai ultrapassar a 90 bilhões de reais só a destinação para o crédito rural, tanto seja na área de investimento, custeio e comercialização, e será uma alavancagem importante nesse contexto. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, afirmou que viabilizar recursos aos produtores por meio do trabalho conjunto do governo com as instituições financeiras é construir soluções necessárias e importantes para fazer o agronegócio acontecer no Rio Grande do Sul e reafirmou a importância da manutenção da taxa de juros, que tem o mesmo índice do Plano Safra Nacional. Os juros, na verdade, eles seguem a mesma orientação do Plano Safra Nacional, né? Então a gente pediu, fica o patamar dos juros na mesma linha ou no mesmo índice do Plano Safra Nacional. O que nós pedimos é para disponibilizar recursos para essa finalidade. Então é isso que foi feito, essa construção junto com as instituições, né, para a gente ter, para aqueles produtores que desejarem acessar, ter essa condição. A principal finalidade do Plano Safra é fomentar o crédito rural para incremento da produtividade, segurança na produção, segurança alimentar, agricultura familiar, agroecologia, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, inovação tecnológica, recuperação de solos, aquisição de animais, redução da emissão de gases de efeito estufa e comercialização e industrialização. Em Cachoeira do Sul, a pintura externa da Igreja Matriz ainda deve durar mais 2 meses. Mas as obras não devem parar não, viu? Lena Caetano conversa com o Padre Elvio e nos conta as novidades. O projeto de pintura da Catedral Nossa Senhora da Conceição está em desenvolvimento desde novembro do ano passado. Desde então, 2 empresas já foram contratadas para realizar o trabalho, mas desistiram quando chegou um momento difícil. Só que agora o projeto já está em andamento, bem avançado. A gente observa lá, ó, um guindaste em funcionamento. Desde segunda-feira está em ação para uma das partes mais difíceis, que é a parte superior, a parte das torres. Padre Elvio, que é o pároco aqui da Catedral, está conosco para nos dar mais informações. Boa tarde, Padre Elvio. Boa tarde. Então nós estamos assim em plena atividade na restauração externa da nossa catedral
reiniciamos os trabalhos, está em plena atividade, né? Os funcionários são contratados aqui pela nossa paróquia mesmo. E desde segunda-feira nós estamos pintando aquela parte mais difícil, que é o pináculo do templo. Chama muita atenção, né? Em função da altura. Qual é a altura que tem do chão até aquele trecho lá em cima? É aproximadamente 42 metros do cimo da cruz, lá do alto da cruz. 42 metros de altura. Então a gente precisou pesquisar muito e ir atrás das pessoas para poder encontrar aqueles que de fato têm condições hoje de estar lá fazendo aquele trabalho. Já existe uma previsão de término, de conclusão dessa obra, Padre Elvio? Aproximadamente mais 2 meses ainda pela frente de trabalho. E como é que está a parte financeira? Isso é muito importante, porque se sabe que tudo é movido a dinheiro, né? É bom que fique claro que a gente não tem nenhum recurso público. O dinheiro que a gente recolhe são dinheiros de captação aqui da comunidade, do dízimo e, sobretudo, de campanhas, né? Agora mesmo nós estamos fazendo uma campanha. Aliás, entramos numa ação entre amigos promovida pelo Rotary da nossa cidade, que é o sorteio de uma Mercedes para as entidades aqui da cidade que estão fazendo um trabalho voltado para a comunidade, né? Então nós fomos contemplados de poder participar e hoje temos muitos voluntários assim colocando esta ação entre amigos, entre as famílias. Você pode ver que a catedral ela se confunde com a história da cidade, né? E olha a beleza desse centro histórico aqui, depois da restauração. Então, tá faltando só ela, né? Só ela, né? Mas a cidade com certeza vai ganhar um outro rosto, né? E ser muito mais atrativo para o turista, para as pessoas daqui mesmo, ter orgulho de olhar para a nossa cidade, de ver aquilo que conta um pouco da nossa história, restaurado, assim, cuidado, né? Mas com muito esforço. Mas nem assim a igreja, a paróquia para. O senhor me comentou agora há pouco, uma novidade para nós, é que a parte interna da igreja vai receber uma parte artística e que isso já está sendo tratado, né, com uma comissão especial e logo a comunidade também vai poder participar. Nós já estamos iniciando sim, o recolhimento de impressões de pessoas que são técnicas, pessoas da comunidade mesmo, de referência aqui, para a gente saber o que nós queremos mesmo da parte artística, porque a gente não pode fazer qualquer coisa ali dentro, né? Então, existem 2 correntes assim de pensamento, uma que é de modernizar e a outra que é de se manter e se recuperar aquilo que a catedral já teve um dia, e que nos anos 60 foi até tirado dali. Prevalece a ideia da gente recuperar ao máximo aquilo que nós tínhamos, que conta um pouco da história e que faz parte do afetivo do povo deste lugar. Então nós estamos nesse período, nesta fase de recolhimento de impressões, porque logo em seguida nós vamos estar pensando no projeto artístico do interior da catedral. Mas aliado a tudo isso que o Padre Elvio falou até agora, existe uma outra novidade também, com relação ao relógio e a automatização do sino. Que novidades são essas? A gente tem sonhos, né? E não é proibido sonhar, mas dentro dessa ideia, né, de restaurar o exterior, é evidente que a gente vai primeiro contemplar a pintura, mas depois também, para a gente de fato deixar ela bonita, precisaria colocar ali o relógio e também automatizar o sino e a iluminação. São 3 coisas complementares para ficar completa a restauração aqui de fora, a parte exterior da nossa igreja. Bom, está faltando muito pouco, então a gente pode dizer, porque depois do Paço Municipal já restaurado, do Chateau d'Eau restaurado, está faltando então só a igreja que está com as obras em andamento e a gente vai continuar acompanhando para informar você, telespectador do NT Sul. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini disponibiliza. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Costureira, 1 vaga. 1 vaga para vendedor. Técnico de segurança no trabalho, 1 vaga. 1 vaga para torneiro CNC. 1 vaga para auxiliar de produção. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro.
Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A seguir, conversamos com Paulo Burman. O reitor da Universidade Federal de Santa Maria foi reeleito e fala sobre os principais planos para o UFSM. E você vai ver também febre entre adolescentes e crianças. O brinquedo Spinner é investigado pelo Ministério da Justiça. O produto vai precisar passar por certificação do Inmetro. O brinquedo que está nas mãos das crianças ainda não tem certificação. E mais grave, o Inmetro reconheceu o Spinner no mercado e o classificou como brinquedo recentemente. A regra diz que para o modelo ser vendido é necessário o selo do Inmetro, coisa que muitos não têm. A nova mania entre as crianças é o hand spinner, ou apenas spinner, como vem sendo chamado. A função do brinquedo é rodar entre os dedos, mas nada do que isso. Mesmo assim, virou sucesso entre a garotada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu uma investigação sobre supostas irregularidades na venda, apontando inclusive relatos de acidentes no exterior com o produto. Você vai ver agora como a febre tomou conta de uma escola de Cachoeira do Sul e ainda o que dizem os profissionais sobre esse assunto. Afinal, o Spinner foi criado para ajudar crianças com déficit de atenção. Mais um brinquedo. O Spinner, para muitos, nada mais é que uma hélice de 3 pontas circulares feitas de plástico e metal. Mas ele explica. Tem de 2 pontas, tem de 3, e o meu irmão tem brilhosos, tem de vários tipos. Gosta? Uhum. Tem um Spinner bem antigo que ele pode voar planando. Daí você tem que pegar um controle remoto para controlar ele. E depois de controlar, ele fica girando. E ele faz tanto vento que ele fica voando muito rápido. E daí, sem mexer no controle remoto, ele vai direto para a tua mão. Criado na década de 90 para ajudar no tratamento de crianças com déficit de atenção. Mas, de repente, virou moda, virou febre. Nesta escola de Cachoeira do Sul, no horário do intervalo, a prof deixa. Assim, aqui na escola não atrapalhou, porque a gente tem as regras e as regras são cumpridas. Eles sabem que todos os brinquedos, eles podem ser usados nos momentos de lazer, que é no recreio, ou na entrada, ou na saída, né? Em sala de aula a gente teve um controle, né? Porque virou uma febre, todo mundo comprava, todo mundo tinha. Quem não tem vai ter, né? Então a gente procura sempre, a proibição ela não existe. A gente procura sempre trabalhar o que é possível, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria vê a brincadeira com bons olhos, desde que haja moderação. A psicóloga Heloísa Torres comenta. Não existe nada, nem artigo, nem estudos científicos que digam que realmente ele é terapêutico ou que ele serve, como falam, para transtorno de ansiedade ou para déficit de atenção e hiperatividade, até para autistas. Não tem nada assim de estudos, né, que falem, comprovem isso, que é terapêutico. Na verdade é um brinquedo, né? E como todo brinquedo traz benefícios e também malefícios dependendo de como for utilizado. O brinquedo que está nas mãos das crianças ainda não tem certificação. E mais grave, o Inmetro reconheceu o Spinner no mercado e o classificou como brinquedo recentemente. A regra diz que para o modelo ser vendido é necessário o selo do Inmetro, coisa que muitos não têm. Como existem vários tipos, tem alguns que machucam, né? Não é indicado para crianças com menores de 3 anos, porque eles soltam peças. Esse mesmo já quebrou essa peça, então descola, se a criança coloca na boca, pode engolir. Essa parte do meio também já descolou, já saiu, e a gente colocou de volta. E tem outros modelos que são de ferro e pontudos. Então, como nos canais agora eles fazem desafios e usam muito o spinner, e aí de vários modelos, alguns acabam machucando, né? Atiram um no outro, tem os de ferro, então acaba machucando, dependendo de como
for usar, manusear o brinquedo. E o comportamento daqueles alunos que têm o spinner, que brincam com ele? Tranquilo, não mudou em nada. A criança continua apresentando o mesmo comportamento. Não foi pelo uso do spinner que ele tenha ficado mais agitado, mais calmo, não foi comprovado nada até o momento. Para a alegria da criançada, o brinquedo deve ser incluído nas tarefas de sala de aula. A gente pensa sim em usar como uma ferramenta didática, como temporizador, né? Com desafios, dando os cálculos, no momento de calcular, a gente girar ele, ver quanto tempo se leva, quantos giros, né? Na parte de procurar palavras, procurar letras, a gente usar ele como temporizador também. A gente vai sim tentar incluir ele, né? É a maneira. É a maneira, não tem jeito, tem que ir junto com as crianças, né? Me conta, por que tu gosta de brincar de spinner? Porque ele é legal e ele gira. O João Marcelo, do 3º ano, mostra com orgulho o spinner exclusivo, fabricado pelo pai. Esses rolamentos aqui são de skate, na verdade. O deles são de spinner de verdade. Que aí não sei o que fez, né? Ou se estragou, se desmontou. Mas brincar é divertido? É. Por que tu gosta de brincar? Porque tá na moda, daí sempre quando tá na moda a gente faz um jeito de ter também. E eu gosto dessas coisas. E pra ti, sente orgulho do pai? Sim. Cachoeira do Sul comemora o centenário do movimento leonístico, que nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1917. Um trabalho voluntário desenvolvido em todo o mundo que visa unicamente ajudar a quem precisa. 2017 marca o centenário do movimento leonístico em todo o mundo. Em 1917, este movimento nasceu, se espalhou pelo mundo, atualmente está em 232 países e aqui em Cachoeira do Sul, há mais de 50 anos já é desenvolvido esse trabalho. Aqui na entrada da cidade de Cachoeira do Sul, esta placa marca este centenário de uma maneira toda especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho aqui em Cachoeira do Sul com o Dr. Francisco Bastos, que lidera o Lions Clube Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Realmente é um marco importante para o movimento leonístico chegar aos 100 anos, com uma série de atividades que são desenvolvidas no mundo todo e também na nossa região e em Cachoeira do Sul especialmente, através de 2 clubes de serviço, o Lions Clube Cachoeira do Sul e o Lions Clube Cachoeira do Fandango, e mais 2 clubes de Léus, que são para jovens de 12 a 28 anos. Neste centenário, existem alguns desafios pontuados para os clubes desenvolverem, né? Ações direcionadas a determinados assuntos, a determinadas necessidades, é isso? O desafio do centenário, ele começou com a meta de atingir 100 milhões de pessoas no mundo todo, com algum benefício, alguma ação. E que se dividiram, né, essas ações do combate à fome, no engajamento dos jovens, na proteção ao meio ambiente, no combate ao diabetes e, felizmente, nós já atingimos essa marca. Então, a nossa caracterização hoje com o centenário é nós já estarmos no 2º centenário, porque ao atingirmos a meta do desafio, nós já estamos preparados e os nossos companheiros e companheiras e domadoras e os léus já estão e continuam desenvolvendo as ações no mundo todo. Aqui em Cachoeira do Sul, especificamente, alguma atividade que se pode destacar dentro deste ano do centenário? Nós temos aqui em Cachoeira do Sul, né, as ações que já são historicamente feitas pelos clubes, e o nosso clube, especialmente, que o ano que vem estará completando, que é o pioneiro do movimento leonístico em Cachoeira do Sul, estará completando 60 anos, ele está desenvolvendo um trabalho no combate à cegueira, à visão, né, prevenção da visão, com um atendimento em parceria com o Instituto Gaúcho de Oftalmologia, com a Secretaria Municipal de Educação, que é os exames oftalmológicos, as consultas oftalmológicas e também a doação de óculos pela Fundação de Lions Internacional. E, ao mesmo tempo, na proteção do meio ambiente,
fizemos o ajardinamento de alguns canteiros da Rua Central, da Rua 7 de Setembro, aqui do nosso município, e estamos também desenvolvendo ações no combate à fome, no momento em que nós assinamos um convênio para a doação de alimentos sistematicamente ao Mesa Brasil, junto com o SESC. A gente deve destacar, para quem não conhece muito sobre esse trabalho do Lions, que é um trabalho voluntário, né? Um trabalho internacional desenvolvido por pessoas em benefício de pessoas. Exatamente, né? Nós temos aqui em Cachoeira, somados 2 Léus, em torno de 80 pessoas, de todas as idades. É um movimento que ele não distingue, não tem discriminação nenhuma, nem de religião, nem política. E ele busca justamente fazer com que se viva num mundo melhor, numa sociedade melhor, procurando, na medida do possível, mesmo com as suas limitações, a que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Então nos momentos, né, de catástrofe ou na sequência mesmo, que nós temos na sequência da vida, do cotidiano, que sempre tem, como diz o nosso lema, onde há uma necessidade, né, existe um leão presente. A criação desses grupos de jovens, dos Léus, é uma maneira de fazer com que o trabalho se perpetue, que a ideia não se perca com o tempo? Isto aí. E é também um mecanismo que a gente sempre fica colocando, né, que os jovens, eles estão muitas vezes desvirtuados, eles estão indo por caminhos que não seriam os caminhos mais corretos, mas tu também tem que oportunizar. Então, até a definição de Léo é liderança, experiência e oportunidade. Então é o que se procura desenvolver, né? Nós temos um trabalho que é dirigido a esses jovens, eles estão extremamente interessados e já passam a fazer parte dessas ações, que são as mesmas ações de Lions Internacional. Para participar do Lions ou de um clube de Léo, tem que ser convidado. Exatamente, esta é a característica, né, daquelas pessoas que por uma razão ou por outra, elas se destacam na comunidade ou que têm um potencial e que se dispõem a fazer um trabalho voluntário, os associados são os que convidam. Então se caracteriza desta forma, não basta querer entrar no Lions ou no Léo, né, há que ser convidado, mas que tenha, logicamente, as características, especialmente o interesse, e Cachoeira do Sul é muito rico dessas pessoas, né, interesse em fazer a sua comunidade com melhor qualidade. Durante este ano, essa placa vai fazer alusão ao centenário do movimento leonístico. Depois disso, qual o destino dela? Nós tivemos, né, a autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, para colocarmos durante este período, então essa placa com estes dizeres, com essa alusão ao centenário, ficará por 1 ano, e no ano seguinte essa placa ela vai ser modificada, sairá esses dizeres e em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se colocará frases educativas, né? Seja de bem-vindos à Cachoeira do Sul, de receptividade, acolhimento, ou também educativas até das questões de trânsito e do meio ambiente. O atual reitor da Universidade Federal de Santa Maria foi reeleito. A chapa Paulo Afonso Burman e de seu vice Luciano Chu alcançou 51,94% dos votos, enquanto a chapa 2, disputada por Dalvan e Pedro, obteve 35,89%. Em terceiro lugar ficou a chapa da Helenise e da Laura, com 12,17%. Paulo Burman concedeu entrevista exclusiva ao NT Sul e você acompanha a partir de agora os principais planos e os desafios para os próximos anos da Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos conversar agora com o professor reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Paulo Burman. Professor, obrigado pela presença com a gente aqui na TV Novo Tempo para tratarmos sobre o futuro da Universidade Federal de Santa Maria, essa instituição tão importante para o desenvolvimento do centro do Rio Grande do Sul. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando um pouco sobre as coisas da universidade e a sua relação com Cachoeira do Sul e a comunidade regional. Perfeito. Vamos começar falando sobre expansão. Esse é um processo que a universidade vem passando nos últimos anos. Cachoeira do Sul é um dos investimentos maiores, inclusive em Cachoeira do Sul se trata como um dos maiores investimentos que a cidade recebe nos últimos tempos, mais importante que a entrada de outras empresas aqui, pela questão do conhecimento que é desenvolvido, fomentado aqui. Como é que o
que o senhor vê esse processo de ampliação? Ele é um processo irreversível da universidade ou, dependendo do contexto político que o país possa viver, a gente ainda vive momentos de incerteza, isso é algo que pode ser freado mais hora ou menos hora? Nós estamos tratando essa questão como uma questão definitiva, né? Estamos trabalhando com a perspectiva de que é um processo irreversível desde o princípio, desde o primeiro instante, quando firmamos aqui o compromisso que estaríamos trabalhando, tivemos o aval do Ministério da Educação, assinamos um acordo, uma pactuação com o governo federal e a partir daí isso passou a ser definitivo. Ok. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o aspectos das chamadas políticas afirmativas, né? Nos últimos anos, os governos, de maneira geral, o governo federal, vem insistindo em políticas de cotas para justamente possibilitar o acesso a públicos que antes não teriam acesso a uma universidade de qualidade, a universidade pública. Tinha-se aquela lógica de que o aluno de baixa renda ele teria que brigar por um ProUni, por algum acesso à universidade privada, ao passo que não conseguiria passar no vestibular, enfim, hoje tem outras medidas. O senhor vê uma modificação no perfil do aluno da UFSM ou as políticas não mudaram tanto assim o perfil da universidade? Sem dúvida, a universidade está mudando o seu perfil. A universidade está hoje, a partir das políticas de ações afirmativas, das políticas de inclusão, de democratização do acesso, de permanência e de sucesso dos nossos estudantes no seu processo de formação. Sem dúvida que a universidade mudou, nós temos hoje um retrato muito mais próximo da realidade social do que tínhamos há 10 anos, né? Essa realidade vem mudando, particularmente na UFSM, a partir de 2014, quando nós implantamos a política de ações afirmativas na sua totalidade, ou seja, 50% das vagas da UFSM hoje são dedicadas às políticas de ações afirmativas, sociais, raciais, étnicas, que trazem para dentro da universidade estudantes que, como tu disseste, talvez em outros tempos não teriam esta mesma facilidade de estarem junto a todo o coletivo da universidade. Isso é um processo de inclusão, né, de resgate da cidadania, da soberania individual, para que nós possamos construir um futuro melhor para este país. Ok. Como é que o senhor vê o perfil deste aluno, que entra justamente por essas políticas, né, em relação à sua formação, à qualidade, né, do profissional que a universidade prepara para o mercado e também o esforço que a própria universidade precisa fazer no sentido de fornecer uma estrutura que talvez antes não precisasse oferecer, não é? Vejam, existe em todos os setores da universidade, como sempre existiu, algumas diferenças em termos de desempenho dos estudantes. Isso não pode ser vinculado exclusivamente à política de ações afirmativas. Classe social, enfim, muito delicado isso, é um assunto muito delicado. Mas o que nós estamos detectando com muita clareza nesse período de observação e análise, embora ainda não tenhamos os dados concretos, a estatística concreta, é que não se estabelece diferença, especialmente a partir do segundo semestre de cursos na universidade, porque as pessoas têm a sua potencialidade ali latente e que precisa ser despertada, e a universidade muitas vezes, pelas ferramentas que ela dispõe, pela disposição dos seus servidores, docentes e técnicos administrativos, de oferecer para o estudante, qualquer que seja ele, as melhores condições de desenvolvimento dentro da instituição. Então esse é um aspecto que está equalizando as condições de formação de todos os estudantes dentro da universidade. É um aspecto extremamente positivo, é um tabu de um argumento que não resiste mais aos fatos. Então, o fato é que nós estamos tendo, inclusive, melhoria nos indicadores de qualidade da universidade, né? A universidade hoje vem experimentando um processo de crescimento nos seus indicadores medidos pelo Ministério da Educação, que nos coloca hoje entre as 15 melhores universidades do país. Né? Então isso não é pouca coisa para a universidade que está no interior do estado do Rio Grande do Sul. Algo a comemorar, né? Sem dúvida. Agora, no entanto, há muita coisa ainda a fazer por esta universidade, né? É uma universidade jovem, 56 anos é pouca coisa para uma instituição milenar, como é a universidade no mundo. E nós estamos também hoje figurando entre um conjunto de universidades de destaque mundo afora. Né? Então é realmente um processo que nós estamos vivendo com muito orgulho dentro da instituição. Perfeito. Professor, sempre se tem a expectativa da universidade, de um centro universitário, enfim, mas de uma universidade como a UFSM,
que ela seja um instrumento a desenvolver a sua região. E claro que a gente vê isso muito em Santa Maria, hoje esse processo sendo estendido para outras regiões também. E a gente cobra, como imprensa, cobra muito dos legisladores, enfim, dos poderes executivos, das prefeituras de maneira geral, que os municípios possam abraçar a universidade, buscar expertise, enfim, buscar o desenvolvimento que a própria universidade pode gerar. Agora, a via contrária, como que a universidade também se coloca no sentido de potencializar o desenvolvimento das regiões onde ela está inserida? A universidade tem duas vertentes muito próximas uma da outra, né? Não dá nem para se chamar de vertentes diferentes, claro, porque são estratégias de inserção da universidade nesse processo de desenvolvimento econômico e social da região onde ela atua. Cachoeira do Sul, a sede de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, a região da Quarta Colônia de colonização italiana em Santa Maria, na região da Quarta Colônia, através de duas vertentes, como disse. Uma delas é a incubadora social, que propõe para a comunidade a incubação de projetos sociais na sua própria comunidade com a participação da universidade. Com professores, com técnicos, com estudantes atuando lá na comunidade. Não aquele processo antiquado que nós tínhamos, de trazer os projetos para dentro da universidade. Claro. Não, a universidade vai lá na comunidade. É o caminho inverso e muito mais acolhedor das propostas que a comunidade tem a desenvolver. E um outro momento que concorre simultaneamente foi a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a nossa Agitec, que está se consolidando no campus sede, mas está propondo estratégias nos demais campi, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, de montar nesses espaços uma agência de inovação e transferência de tecnologias subsidiárias da central no campus sede ou, a partir de um determinado momento, independentes, criando mini parques científicos e tecnológicos nesses espaços para dar vazão ao conhecimento e à relação com as empresas, com os movimentos sociais que interessarem em inovação e empreendedorismo, qualquer que seja a dimensão do empreendedorismo que nós possamos ter. Então, este processo está se mostrando extremamente positivo. Hoje, no campus sede, nós já temos um conjunto de empresas incubadas, de quase 30 empresas incubadas no Parque Científico e Tecnológico da Universidade, associado com o Tecnoparque de Santa Maria, que é também um espaço de inovação e transferência de tecnologia, mas, sobretudo, a ideia de que nós estamos hoje, a partir destas iniciativas, em pouco mais de 2 anos, já com quase 30 empresas incubadas, organizadas por estudantes, professores e egressos da universidade. Claro. Gerando lá, nesse mini parque, como podemos chamar, mas que vai se tornar, eu não tenho dúvida, um grande parque científico e tecnológico na região, 90 empregos diretos ali, né? Poucas empresas têm esse potencial de gerar um número tão expressivo de empregos como o que está acontecendo no campus sede. Okay. E nós não temos dúvida aqui, pelo perfil dos cursos que nós temos aqui em Cachoeira do Sul, que isso breve vai ser uma realidade palpável e sensível para toda a comunidade. Já há vários projetos sendo desenvolvidos entre a universidade, empresas, comunidades locais, movimentos sociais e assim por diante, aqui em Cachoeira do Sul. Nós ainda não fizemos um grande movimento de divulgação e marketing em cima disso, porque está faltando um pouquinho de fôlego para fazer. Sim. Mas já aproveitamos essa oportunidade aqui também para informar e chamar e convidar a comunidade a participar junto conosco desse processo que é maravilhoso, é inovador, fortalece o processo de formação dos nossos estudantes, fortalece a relação da universidade com a comunidade e fortalece o fluxo de ciência e tecnologia à disposição de todos. Ok. Professor, uma última pergunta. O orçamento da universidade hoje fica em torno aí de R$1 bilhão, um pouquinho mais, se não estou enganado, né? O que é um valor bem considerável, bem maior do que os orçamentos praticados por boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Na sua opinião, o que é mais difícil ou mais delicado, lidar com o orçamento de uma universidade como da UFSM ou gerir um município no Rio Grande do Sul hoje? Não posso medir esse grau de diferença, porque não temos essa experiência com o município, né?
Mas, sem dúvida nenhuma, ambos carregam uma responsabilidade, tanto a universidade quanto os municípios, os gestores públicos, de uma maneira geral, Claro. que conduzem a política seriamente, conduzem as suas ações com responsabilidade, sabem do grau de dificuldade que é trabalhar com recursos públicos, com o espaço público, mas também têm consciência da importância do trabalho que aí é desenvolvido. Então, a gente não estabelece esse tipo de diferença, porque cada um tem suas particularidades. Claro. Nós trabalhamos com 1,2 bilhões de reais no orçamento anual da universidade, dos quais 800 e alguma coisa, 850 milhões, são folha de pessoal sobre a qual nós não temos qualquer ingerência, a não ser facilitar os processos de progressão funcional e tudo mais que impactam na folha de pagamento. E isso é um processo natural, não adianta a gente discutir, e os nossos servidores precisam ser remunerados. Assim, não se mexe nisso. Como né? servidores Claro. públicos e, enfim, para prestar um serviço ao público. De fato, temos feito um esforço muito grande também para dimensionar isso, né? Para que cada um de nós, como servidor público, tenha a exata dimensão do seu papel e o que significa ser servidor público, né? Ok. E depois tem os valores restantes, que não são poucos, né? São 350 milhões, 300 milhões, 200 milhões, conforme o ano, de investimentos e custeio e projetos que a universidade recebe. Então, de fato, né, é um volume muito expressivo. E só essa parte de investimentos e custeio já dá assim, um trabalho muito grande, mas é prazeroso porque nós estamos vendo a universidade num ascendente muito favorável, apesar de todas as restrições orçamentárias pelas quais estamos passando. Professor Burman, muito obrigado pela presença com a gente. Sucesso nas suas atividades à frente da universidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A nossa saudação a toda a comunidade regional. O NT Sul desta quinta termina agora. Mais informações você acompanha no nosso site. Anota aí, novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.